Nossas soluções estão na natureza. Preserve a biodiversidade. O processo de conservação na Guiné-Bissau começou nos anos 80, quando foram realizados os primeiros inventários para se identificar os sítios prioritários ou os sítios considerados hotspots da biodiversidade. E permitiu mapear todo o território nacional e identificar quais são essas zonas prioritárias. Então, baseado nisso, começaram-se os processos, principalmente naquilo que se tornou posteriormente o Parque Natural das Lagoas do Cofada, também no Parque Nacional do Orango. E esse processo levou vários anos, porque é um processo muito participativo, onde há discussões permanentes com as comunidades locais para se decidir da zonagem e também há muitas discussões e estudos científicos que são realizados para se identificar realmente a tendência da população de espécies emblemáticas que existem nessa zona. Isso deu origem, nos anos 2000, à criação oficial por decreto de diferentes áreas protegidas, Parque Nacional do Orango, Parque Natural das Lagoas do Cofada, Parque Nacional Marinho João Vieira Poilão, também, se não me engano, Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu. Esse processo continuou com a criação do IBAP. E atualmente temos 8 áreas protegidas, 11 unidades de conservação. Porquê 11 unidades de conservação? São 8 áreas protegidas e 3 corredores ecológicos, que representam mais ou menos 26,3% do território nacional. Parece muito, mas não é muito, porque o modelo de áreas protegidas adotados pela Guiné-Bissau integra as comunidades no seu interior. Em cada zona considerada prioridade de conservação são estabelecidas zonagens, porque as comunidades vivem dentro dessas áreas protegidas, desenvolvem as suas atividades económicas. Então, essas zonagens permitem identificar quais são as zonas de prioridade, as zonas de conservação integral, que são as zonas realmente muito importantes para a população de espécies que se pretende conservar. Existe uma zona tampão, onde algumas atividades são permitidas, mas com certo regulamento, e existe a zona de desenvolvimento, onde as comunidades desenvolvem as suas atividades económicas. Cada área protegida tem uma espécie emblemática que pretende proteger, mas essas espécies emblemáticas são também consideradas espécies bandeiras. São espécies que, protegendo essas espécies, protege-se todo um conjunto de outras espécies. Por exemplo, as tartarugas marinhas, que são conservadas no Parque Nacional Marinho João Vieira Poilão, é um grupo de espécies que permite conservar outra biodiversidade. Conservando as tartarugas, conserva-se as aves, conservam-se os recursos pesqueiros, mas foram identificadas espécies emblemáticas para cada área protegida. Como disse, no Parque Nacional Marinho João Vieira Poilão são as tartarugas marinhas, no Parque do Orango são os hipopótamos e as aves, mas também os recursos pesqueiros. No Parque, na área marinha protegida das Ilhas Uroque, são os manatins, mas também há a cultura que permite também proteger a biodiversidade. No Parque Natural das Lagoas do Cofada são os sítios Ramsar, as zonas das aves importantes para as aves. No Parque Natural dos Tarafes de Cacheu são os tarafes, os mangás, a zona muito importante para a reprodução de peixes e também algumas espécies de aves. No Parque Nacional de Cantanhês são os grandes mamíferos, entre os quais os elefantes, os chimpanzés, mas as florestas também. E, finalmente, no complexo dos parques de Lombe, Boé e Cheche, são os grandes mamíferos e as zonas de savana, outros a habitar, mas também aí apareceu a questão da conectividade. Porque não só criar ilhas de conservação, mas deixar também espaço para outras áreas, para que essas espécies que são conservadas, que são protegidas, possam se deslocar de um lado do outro e permitindo assim a conectividade e a flutuação ou a transferência genética.
Então, é neste contexto, são as espécies, grandes espécies que nós protegemos, que são chamadas espécies emblemáticas, mas que permitem conservar outras espécies também, todo o ecossistema no seu todo. Essas espécies são objetos de monitoria, seguimento mensal, estabelecer-se um modelo de seguimento e assim avaliamos a tendência da população dessas espécies, a distribuição, e esse trabalho é feito em colaboração com as comunidades locais, porque nós consideramos que as comunidades devem saber porque é que nós conservamos essa biodiversidade e também participar em estudos científicos, integrar equipas de investigação para terem um melhor entendimento do porquê da conservação dessas espécies. Então é um grande desafio para nós, que as comunidades se apropriem desse processo de conservação, que sejam os atores desse processo, mas também que o IBAP se torne, ou essas áreas protegidas se tornem laboratórios de pesquisa, não só para nós conhecermos o que é que existe lá, mas também laboratórios que permitem formar outras capacidades, os jovens, os universitários, as comunidades locais. Vou começar por falar ainda das ameaças, antes de falar dos desafios. As ameaças existem várias ameaças. O modelo de exploração que nós temos, que temos estado a adotar, é uma grande ameaça. Por exemplo, a agricultura itinerante, a pesca ilegal, utilizando engenhos de pesca que são muito nocivos, a caça ilegal, todos esses modelos de exploração que têm sido adotados nos últimos anos têm um impacto negativo tanto nas áreas protegidas como na biodiversidade que são ameaçadas. A pesca direcionada para um grupo de espécie, por exemplo, permitiu-nos demonstrar que essas ameaças têm aumentado muito. E as pressões mesmo na exploração desses recursos, não só dos nacionais, mas como também dos estrangeiros. Pessoas vêm de fora para explorar os recursos da Guiné-Bissau. Há uma falta de fiscalização do nosso território nacional. Nossas soluções estão na natureza. Preserve a biodiversidade.